Muito bom dia, amados amigos e irmãos, presentes, rádio ouvintes e telespectadores. Para mim é uma bênção e um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo em torno do programa divino correspondente a esse tempo final, para o qual quero ler em Isaías capítulo 55, versículo 1 ao 11, onde disse: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom e vos deleitará com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam-se, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde e a faça brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Que Deus nos permita compreender a sua palavra nesta ocasião. O nosso tema para essa ocasião é o pensamento, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. Esse é o nosso tema para essa ocasião. Podem se sentar, por gentileza. Para poder entender o pensamento de Deus, precisamos que o pensamento de Deus seja expressado aos seres humanos, e Deus fez isso de era em era e de dispensação em dispensação por meio dos seus profetas. Deus falou aos seus profetas, e os seus profetas falaram ao povo, e isso que falaram ao povo da parte de Deus é o pensamento de Deus expressado em forma de mensagem. E como Deus
pensou, falou ao profeta ou aos profetas que enviou de era em era e de dispensação em dispensação, e como foi falado, assim Deus tem estado fazendo. Não volta a Deus vazia a palavra que foi falada, ou seja, que não volta a Deus sem cumprir o que Deus disse por meio dos seus profetas, porque esse é o pensamento de Deus. E agora a forma de discernir os pensamentos de Deus, vejam como é. Em 1 de Coríntios, capítulo 2, verso 9 em diante, nos diz: antes bem como está escrito, coisas que olhos não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos a revelou a nós pelo Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha até o profundo de Deus. Por meio do Espírito de Deus é que podemos obter o conhecimento dos pensamentos de Deus, porque o Espírito de Deus esquadrinha tudo até o profundo de Deus. Tudo que está na mente de Deus, o Espírito de Deus o conhece e revela aos seres humanos por meio dos seus profetas, aos quais vem a revelação de Deus, a revelação dos pensamentos divinos. A revelação dos pensamentos divinos vem aos profetas de Deus e eles dão a conhecer o seu pensamento divino aos seres humanos. É muito importante conhecer os pensamentos de Deus para saber as coisas que Deus fez no passado, o que está fazendo no presente e as que fará no futuro. Porque como Deus pensou, assim Ele falou aos seus profetas, e seus profetas falaram ao povo, e assim é como Deus tem feito de era em era e de dispensação em dispensação. É por meio do Espírito de Deus que obtemos a revelação de ainda no o profundo de Deus, na mente de Deus, porque quem dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também ninguém conheceu as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, senão o Espírito que provém de Deus, para que saibamos o que Deus nos tem concedido, o qual também nós falamos, não falamos com palavras ensinadas, não por sabedoria humana, pelo qual também falamos, não com palavras ensinadas por sabedoria humana, senão com as que ensina o Espírito, do espiritual ao espiritual. Mas o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não as pode entender, porque se hão de discernir espiritualmente. Em troca, o espiritual julga todas as coisas, mas ele não é julgado de nada. Não é julgado por ninguém, porque quem conheceu a mente do Senhor? Quem a instruirá? Mas nós temos a mente de Cristo. Agora vejam como a mente de Cristo, que é a mente do Espírito Santo, tem estado revelando de era em era e de dispensação em dispensação até o profundo de Deus. É o Espírito de Deus
o que tem trazido a revelação divina nos diferentes tempos e para a dispensação da graça e depois para a dispensação do reino, continua sendo o Espírito de Deus o que traz a revelação dos pensamentos divinos de e para este tempo final. E para poder discernir o pensamento de Deus no último dia, precisamos do Espírito de Deus manifestado no meio da sua igreja. Cristo, falando do Espírito Santo, disse em São João, capítulo 14, versículo 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. O que disse Jesus Cristo que o Espírito Santo fará? Ele vos ensinará todas as coisas. Ele ensinará os pensamentos divinos, os dará a conhecer, e esses pensamentos divinos que já foram falados no Antigo Testamento são dados a conhecer, são abertas essas escrituras, estes pensamentos divinos que estão em forma de palavra falada, são abertos esses pensamentos, estas escrituras são abertas para poder entender, discernir o pensamento de Deus. Vocês querem saber como Deus pensa? Leia a Bíblia. Na Bíblia está a forma de Deus pensar. E a Bíblia é o pensamento de Deus escrito, o qual foi revelado aos profetas de Deus, e eles falaram esses pensamentos divinos, e depois foram escritos esses pensamentos divinos como a palavra de Deus. E os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, disse Deus. Assim disse Jesus Cristo, 2000 anos atrás. Assim que podemos ver que a palavra escrita tem que ser cumprida. Aqui estão as profecias das coisas que Deus faria de era em era e de dispensação em dispensação, porque a palavra escrita é o pensamento de Deus revelado aos seus profetas, falado por eles, e escrito também. E agora, tendo este quadro claro do que é o pensamento de Deus e como tem sido revelado o pensamento de Deus pelo Espírito de Deus aos profetas de Deus, podemos ver que o que o apóstolo São Paulo disse em sua carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1 em diante, concorda com o que os profetas do Antigo Testamento também falaram. Diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras em outro tempo aos pais, pelos profetas, em que forma Deus falou ao povo hebreu? Por meio dos profetas. Essa é a forma de Deus falar ao seu povo, porque eles vêm com as duas consciências juntas e eles foram enviados por Deus a essa terra para esse propósito, para receber da parte de Deus os pensamentos divinos e dá-los a conhecer aos seres humanos, para discernir os pensamentos divinos das coisas que Deus faria através das diferentes gerações, eras e dispensações. Deus disse que falou por meio dos profetas, e continua dizendo São Paulo, e nesses últimos dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem a si mesmo fez o universo. Vejam, Deus falou por meio de Jesus Cristo em toda a sua plenitude, pois Deus estava manifestado em toda a sua plenitude naquele véu de carne chamado Jesus.
Ali estava a mente de Deus, o Espírito de Deus, e estava discernindo os pensamentos de Deus correspondente àquele tempo e também a tempos futuros. Por isso Jesus Cristo falou das coisas que Deus estava realizando nesse tempo por meio de Jesus. E também falou das coisas que Deus faria mais adiante, ou seja, profetizou do que viria mais adiante, porque ali estava o discernidor dos pensamentos de Deus, que era o Espírito Santo. Estava Jesus em toda a sua plenitude manifestado. E agora, vejam como Cristo identificou aquele tempo no qual ele vivia como o tempo do cumprimento da promessa messiânica, e identificou a promessa messiânica sendo cumprida nele quando ele leu em São Lucas, capítulo 4, e versículo 17 em diante, onde diz: e foi dado o livro do profeta Isaías, isso foi na sinagoga de Nazaré, e havendo aberto o livro, havia um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu a pregar boas novas aos pobres, e me enviou. E o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham olhos fitos nele. E começou a dizer-lhes, então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Jesus estava ali testificando que essa escritura, a escritura da vinda do ungido de Deus com o Espírito Santo, para realizar o cumprimento daquelas promessas proféticas, essa escritura estava cumprida no meio deles em carne humana, na pessoa de Jesus de Nazaré, o qual estava com eles ali, falando, lendo essa escritura messiânica e testificando a eles de que estava cumprida no meio deles. Alguns pensavam: esse não é o filho de José? Não conhecemos a ele e conhecemos toda a sua família? Mas, contudo, era esse homem Jesus de Nazaré, esse homem chamado Jesus de Nazaré, o véu de carne onde estava se cumprindo as promessas da primeira vinda de Cristo. E Jesus, com o Espírito Santo, o Espírito de Deus nele, estava discernindo os pensamentos de Deus correspondente àquele tempo. E estava abrindo essas Escrituras, estava dando a conhecer o pensamento de Deus correspondente a esse tempo, e o pensamento de Deus correspondente àquele tempo era que enviaria o Messias nesse tempo. E ali estava esse pensamento divino convertido em uma realidade. Também no pensamento divino estava enviar o precursor antes para preparar o caminho ao Senhor, e também se cumpriu no meio do povo hebreu, e foi João o Batista. João Batista era o pensamento divino do homem que lhe prepararia o caminho ao Senhor, e essa promessa se cumpriu em João Batista, e por isso Jesus disse: e se vocês o querem receber, ele é aquele Elias que havia de vir. Isso disse Jesus em São Mateus, capítulo 11, e versículo 14. E também em São Mateus, capítulo 17, versículo 10 em diante, quando desceu do monte da transfiguração, ali, no versículo 10 ao versículo 13, nos mostra
o que Jesus disse. Quando lhe perguntaram, disse: então os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: por que, pois, dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Respondendo, Jesus lhes disse: na verdade, Elias vem primeiro e restaurará todas as coisas. Mas vos digo que Elias já veio e não conheceram senão o que fizeram com ele, tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem padecerá deles. E então os discípulos entenderam que havia falado de João o Batista. Agora vejam como nesta segunda ocasião, Jesus identifica João Batista como o Elias que haveria de vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor. E veio em tal forma que nem perceberam que tinha chegado Elias em sua terceira manifestação, precursando a primeira vinda de Cristo. Este era o pensamento divino para esse tempo, para preparar o Senhor um povo bem apercebido. E agora vejam como o pensamento de Deus tem ido se cumprindo, porque o pensamento de Deus, quando tem sido revelado aos profetas de Deus, por meio do Espírito de Deus, que é o que conhece todos os pensamentos de Deus, que é o que conhece até o profundo de Deus, e os profetas de Deus, tendo o Espírito de Deus, por meio do Espírito de Deus, veio ao discernimento dos pensamentos de Deus, e depois esses profetas, como lhes disse, falaram esses pensamentos divinos que eles discerniram pelo Espírito de Deus, e veio a ser profecia que tem que ser cumprida. E agora, vejamos como durante o Antigo Testamento se cumpriram as profecias correspondentes ao Antigo Testamento, como, por exemplo, nós temos a profecia do povo hebreu estando em escravidão, profecia que foi dada a Abraão pelo Espírito de Deus, discerniu o pensamento de Deus a respeito da semente, a descendência de Abraão, dele, e soube o que aconteceria com a sua descendência até quando Abraão ainda não tinha um filho por meio de Sara. No capítulo 15, versículo 12 em diante do livro do Gênesis diz: mas ao pôr do sol sobreveio um sono a Abraão, eis que o temor de uma grande escuridão saiu sobre ele. E então o Senhor disse a Abraão: tem por certo que a tua descendência habitará em terra estranha e será escrava ali, e será oprimida 400 anos, mas também a nação a qual servirão, eu julgarei, e depois disso sairão com grande riqueza, e tu virás a teus pais em paz, e serás sepultado em boa velhice, e na quarta geração voltará aqui, porque ainda não chegou o limite da maldade dos amorreus até aqui. E sucedeu que, posto o sol e já tendo escurecido, se via um fogo fumegando e uma tocha de fogo que passava por entre os animais divididos. Naquele dia fez o Senhor um pacto com Abraão, dizendo: a tua descendência darei essa terra, desde o rio do Egito até o rio grande, o rio Eufrates. Aqui podemos ver a Deus revelando os pensamentos a Abraão. Abraão, obtendo o Espírito de Deus, pôde captar, pôde discernir o pensamento divino. E agora, encontramos que o povo hebreu surgiu de Isaac a Jacó, de Jacó aos patriarcas, e dos patriarcas surgiram as famílias que formaram a nação hebraica, o povo hebreu.
E agora vejam quando venderam a José, os seus irmãos venderam a José. José chegou até o Egito como um escravo, mas estando como um escravo no Egito, depois foi levado ao cárcere injustamente, e do cárcere saiu para interpretar o sonho ao rei Nabucodonosor, ao faraó do Egito, e o sonho era o das vacas magras e das vacas gordas, e o das espigas, as espigas formosas e das espigas. Deus tinha revelado a Faraó o que aconteceria em seu reino, e que teriam 7 anos de abundância, e depois viria 7 anos de escassez. E percebemos que Faraó não podia entender o que tinha acontecido a ele nesta ocasião, e pediu que levasse uma pessoa que soubesse interpretar sonhos, mas nenhuma pessoa podia interpretar o sonho de Faraó, o sonho de Faraó. Vejam, ninguém podia interpretar, mas o Deus do céu, sim, pode interpretar os sonhos que Deus deu a Faraó. O mesmo Deus podia interpretar. Ninguém podia interpretar este sonho. E depois, quando apareceu José, e Faraó contou o sonho, José deu a interpretação. Vejam, 7 espigas grossas e logo 7 espigas mirradas, e 7 vacas gordas, formosas, e 7 vacas magras. É a mesma coisa. Tem o mesmo significado. 100 anos de abundância e 7 anos de escassez. E agora, com essa interpretação que Josué deu a Faraó, o Faraó reconhece que nesse homem está o Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, que conhece o pensamento de Deus. E o Espírito de Deus, manifestado em José, revelou o pensamento de Deus que tinha sido expressado neste sonho que o rei tinha tido, o Faraó do Egito, e dá a interpretação a Faraó. E o Faraó, muito feliz, muito contente, reconhece que em José está o Espírito de Deus, o discernidor do pensamento de Deus. E com o discernidor do pensamento de Deus ali, no meio do império de Faraó, as coisas que Deus iria fazer no Egito naquele tempo, pois está revelando o profeta Daniel, por meio do Espírito de Deus, o discernidor do pensamento de Deus que estava nele. E agora podemos ver que Faraó disse: não tem outro como esse homem, no qual esteja o Espírito de Deus. O rei precisava de um homem assim, e José tinha recomendado ao rei que procurasse um homem sábio, um homem prudente, e o colocasse sobre os seus negócios, para que, ao armazenar alimento nesses 7 anos de abundância,
para quando chegasse os 7 anos de escassez, o povo egípcio não morresse. E Faraó falou com seus sábios e disse assim, o assunto faça bem ao Faraó e seu servo, disse Faraó aos seus servos, por acaso acharemos outro homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? É muito difícil conseguir um homem na qual esteja o Espírito de Deus revelando o pensamento de Deus para uma era ou para uma dispensação. Porque Deus apenas envia um mensageiro para cada era, um mensageiro de era para cada era. E quando vem uma mudança de dispensação, Deus envia um profeta dispensacional para essa nova dispensação que tem que ser aberta. E essa classe de profeta não é muito comum, porque Deus tem apenas 7 profetas dispensacionais. O primeiro foi Adão, o segundo foi Sete, o terceiro foi Noé, o quarto foi Abraão, o quinto foi Moisés, o sexto foi Jesus e o sétimo é o anjo do Senhor Jesus Cristo. E cada mensageiro dispensacional é enviado para a dispensação na qual corresponde. E para a dispensação da inocência foi enviado o profeta Adão. Para essa primeira dispensação, para a segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, foi enviado o profeta Sete. Para a terceira dispensação, a dispensação do governo humano, foi enviado o profeta Noé. Para a quarta dispensação, a dispensação da promessa, foi enviado o profeta e patriarca Abraão. Para a quinta dispensação, que é a dispensação da lei, foi enviado o profeta Moisés. Para a sexta dispensação, a dispensação da graça, foi enviado Jesus Cristo. E para a sétima dispensação, a dispensação do reino, temos a promessa de que para o último dia seria enviado o anjo do Senhor Jesus Cristo, testificando destas coisas às igrejas. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. Diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 16. E em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, Cristo, com essa voz de trombeta, disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. Cristo promete dar a conhecer ao seu povo as coisas que acontecerão depois das que já aconteceram durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia. Durante esses 2000 anos que transcorreram, agora as coisas que acontecerão no último dia, ou seja, no 7º milênio, Cristo promete dá-las a conhecer e para isso nos chama, nos convida a subir onde Ele está no último dia, que é na era da pedra angular e a dispensação do reino, para poder ouvir a voz de Cristo, a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro. Porque o anjo mensageiro estará o discernidor dos pensamentos de Deus. E quem é o discernidor dos pensamentos de Deus? É o Espírito Santo,
o qual esteve nos profetas do Antigo Testamento, esteve em Jesus, em toda a sua plenitude, esteve nos apóstolos, esteve em São Paulo, e os outros anjos mensageiros das 7 etapas ou eras da igreja gentia, e nesse último dia estará em seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer. Estará em seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus no último dia e correspondente ao último dia, discernindo o que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para fazer no último dia, para fazer neste tempo final no qual nós estamos vivendo. E essas coisas que Deus pensou a respeito do tempo final no último dia, vejam, as encontramos profetizadas em diferentes lugares do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Jesus Cristo mesmo falou de coisas que Ele fará no último dia, porque estas são coisas que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para fazer no último dia. E entre as coisas principais que Deus fará, vejam algumas. Disse Jesus Cristo em São João capítulo 6, versículo 39 ao 40, e essa é a vontade do Pai que me enviou, que de todo o que me deu eu não perca nenhum, senão que o ressuscite no último dia. Na mente de Deus, Deus pensou a ressurreição de todos os crentes em Jesus Cristo para o último dia. E essa é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui nós temos este pensamento de Jesus Cristo, de Deus, para o último dia, a ressurreição de todos os santos que creram nele e partiram. E para os que estamos vivos, o que Deus pensou? Ele pensou desde antes da fundação do mundo transformar os nossos corpos, para o qual temos a promessa da trombeta final, ou grande voz de trombeta, como nos diz o apóstolo São Paulo em sua carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 49 ao 54, onde diz: assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Mas por isso digo-vos, irmão, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Aqui ele vai nos dizer um mistério da mente divina para ser cumprido no último dia. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui está a transformação de nossos corpos prometida para ser cumprida no último dia, onde os mortos em Cristo ressuscitarão também em corpos incorruptíveis ou corpos eternos. Diz, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como os mortos em Cristo ressuscitarão? Em corpos incorruptíveis, ou seja, corpos eternos. E nós? O que será de nós? Diz, e nós seremos transformados. E para quando é a ressurreição dos mortos em Cristo, conforme as promessas de Jesus Cristo? É para o último dia. O último dia é o dia do Senhor, o sétimo milênio, porque um dia
diante do Senhor é como 1000 anos para os seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, assim o diz, e Salmo 90, versículo 4, também testifica dessa verdade. Agora, vejam, primeiro acontece a ressurreição dos mortos em Cristo e depois a transformação nossa, os que vivemos. Tudo é para o último dia. Isso está no pensamento de Deus e tem sido falado o pensamento de Deus profeticamente por meio dos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isso que é mortal, ou seja, esse corpo mortal, que é corruptível, se revista de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revista de corruptibilidade, e isso que é mortal se revista de mortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. E daí em diante, não vai ter mais morte para o corpo dos filhos e filhas de Deus, porque teremos um corpo eterno. Seremos transformados e teremos um corpo eterno que Cristo prometeu para cada um de vocês e para mim também, e todos os mortos em Cristo, que para o último dia Cristo disse que os ressuscitará. Esse é o pensamento de Deus, e esse pensamento de Deus já foi profetizado por meio dos profetas, os quais Deus revelou esses pensamentos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E agora, porquanto tudo isso está em palavra profética, precisamos entender essa palavra profética para que assim possamos obter a preparação para sermos transformados e raptados, nós os que estamos vivendo. Agora, o que é a trombeta final? Quando se fala a respeito de uma trombeta, está se falando a respeito da voz de uma pessoa, e quando se fala a respeito da trombeta de Deus, está se falando da voz de Deus. Vejam, aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10 e 11, o que o apóstolo São João nos diz: eu estava em espírito no dia do Senhor. Em que dia estava João? Nessa visão? No dia do Senhor. Ele foi transportado em visão ao dia do Senhor. E o dia do Senhor é o 7º milênio. Esse é o dia do Senhor, esse é o último dia. E eu ouvi por trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Aqui ouvi uma voz como de trombeta. Não é uma trombeta literal, senão a voz de uma pessoa com uma mensagem urgente, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E agora, quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? O nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado, como diz no livro de Cantares, a voz do amado por sua igreja. É a voz de Cristo, do nosso amado, falando a nós no último dia, no 7º milênio, com uma voz como de trombeta, uma grande voz de trombeta. Jesus Cristo também nos diz em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará aos seus escolhidos. É a mesma voz. É a voz de Cristo, a voz do esposo, a voz do nosso Salvador nos falando neste último dia com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e nos dando a conhecer os pensamentos de Deus correspondentes ao último dia, para poder entender as coisas que Deus fará no último dia, no 7º milênio, no qual nós já estamos vivendo
se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, mas se não acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, pois nos faltam apenas 3 anos para chegarmos ao 7º milênio. Assim é que, já seja que não nos seja acrescentado os anos de atraso que tem, ou se não for acrescentado, vejam, mas já estamos no tempo de estar ouvindo a mesma voz que João ouviu no dia do Senhor. É a voz do esposo, a voz de Jesus Cristo, nos dando a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. É a voz de Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus no último dia e do último dia, e nos dando a conhecer a nós esse pensamento divino, o qual já foi revelado e profetizado na Escritura por meio dos profetas de Deus. E precisamos que Jesus Cristo em Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro, discina nossos pensamentos divinos que estão em forma de profecia e nos abra o entendimento, e nos abra essas profecias para podermos entender esses pensamentos de Deus correspondentes a este tempo no qual nós estamos vivendo. Vejam, aqui nos diz que vai ser ante a última trombeta. A última trombeta é a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro no último dia, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino sendo proclamada por Jesus Cristo em Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Ao estar ouvindo os filhos e filhas de Deus, na era de pedra angular e dispensação do reino, ao anjo do Senhor Jesus Cristo nos dando a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, estamos ouvindo, por meio do seu anjo, ao Senhor Jesus Cristo em Espírito Santo, discernindo os pensamentos divinos correspondentes a este tempo final. Temos visto o que é a grande voz de trombeta ou trombeta final. Vê que necessitamos que o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, discina esses pensamentos divinos e nos dê a conhecer o significado desses pensamentos divinos que foram profetizados para o último dia. O pensamento divino da grande voz de trombeta ou trombeta final é a mensagem do Evangelho do Reino sendo pregada. Isso é a trombeta final ou grande voz de trombeta soando no último dia. E agora vejam, também nos fala em um momento, em um abrir e fechar de olhos. E olhos representa profetas, mensageiros de Deus. Temos visto que na primeira era e para a primeira era se abriu um olho dos 7 olhos do Cordeiro que estão nos 7 chifres do Cordeiro. E depois se fechou esse olho quando morreu esse mensageiro. Esse mensageiro, esse olho foi São Paulo, no qual estava o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, discernidor dos pensamentos de Deus. Depois veio o segundo anjo mensageiro, e aí se abriu o segundo olho dos 7 olhos, que o Cordeiro tem, esses 7 chifres, de Apocalipse, capítulo 5, vamos ver para que tenhamos um quadro claro do que estamos dizendo. Diz, capítulo 5, versículo 6 diz: E olhei e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e no meio dos anciãos estava de pé um cordeiro, como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, os quais são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O Espírito de Deus percorreu toda a terra, manifestado em cada anjo mensageiro de cada era da igreja gentia, e isso tem sido a manifestação de cada um desses 7 olhos do Cordeiro, que tem em cada um desses 7 chifres, e os 7 chifres são as 7 etapas ou eras da igreja gentia.
E agora vejam, se abriu primeiro São Paulo, depois se fechou quando morreu, depois o segundo, quando começou, quando foi enviado e começou o seu ministério, e depois quando morreu esse mensageiro, se fechou esse olho. E assim, por 7 ocasiões consecutivas, em um abrir e fechar de olhos, em um abrir e fechar de olhos, é que tudo isso a respeito das eras aconteceria, e depois disso viria a última trombeta. A última trombeta, quando se fala da última trombeta, é porque antes dessa trombeta vieram outras trombetas, e sendo a voz de Cristo falando, pois a voz de Cristo esteve falando por meio de São Paulo e demais anjos mensageiros das 7 etapas da igreja gentia, ou seja, que em cada era se ouviu a voz de Cristo, se ouviu uma trombeta, a mensagem de Cristo por meio de cada anjo mensageiro. E agora, para o último dia, para o tempo final, toca a trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do Reino. E por isso a trombeta final é marcada como uma grande voz de trombeta também, como Jesus Cristo falou em São Mateus capítulo 24, versículo 31, quando disse: e enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntará aos seus escolhidos. E em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, João ouviu por trás dele uma grande voz de trombeta, porque é uma mensagem dispensacional por meio da manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, dando-nos a mensagem do Evangelho do Reino, que gira em torno da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Tudo isso está no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, para ser cumprido neste tempo no qual nós estamos vivendo. Agora vejam como o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, que é o discernidor dos pensamentos de Deus, tem se movido de mensageiro em mensageiro e tem ido discernindo as coisas correspondentes a cada era. E nesse último dia, encontramos que também profetizou por meio dos seus mensageiros no Antigo Testamento e no Novo Testamento das coisas que acontecerão neste tempo final. E para entender essas coisas que acontecerão, Jesus Cristo disse em Apocalipse 22, versículo 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas às igrejas. De que coisas? Essas coisas que em breve deve acontecer. Isso foi prometido por Cristo em Apocalipse 4, versículo 1, quando disse: com essa voz de trombeta sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que acontecerão depois dessas. Tem que subir a era de pedra angular, onde Jesus Cristo em Espírito Santo estaria nesse último dia, manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Em Apocalipse 22, versículo 6 nos diz: e me disse: essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer. Para poder conhecer as coisas que em breve deve acontecer, Jesus Cristo enviou o seu anjo. E por meio do seu anjo, Jesus Cristo em Espírito Santo, discernidor dos pensamentos de Deus, estará discernindo os pensamentos de Deus correspondentes ao último dia e estará nos dando a conhecer esses pensamentos divinos, os quais também estão em profecias aqui na Bíblia. E assim nos abre a mente divina e os pensamentos de Deus que Ele teve desde antes da fundação do mundo para esse último dia. Tudo que Deus pensou em fazer nesse tempo final, no último dia, o discernidor dos pensamentos de Deus, que é o Espírito Santo, é o único que pode dar a conhecer
neste tempo. Jesus Cristo em Espírito Santo é o discernidor dos pensamentos de Deus. E por meio do seu anjo mensageiro discerne os pensamentos de Deus e os revela a todos os filhos e filhas de Deus nesse tempo final, nesse último dia, e nos dá a conhecer as coisas que Deus estará fazendo nesse último dia. Nos mostra o que já fez neste último dia, as que estão em processo de cumprimento e as que vai fazer para mais adiante. Tudo isso é revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste último dia, na Era de Pedra Angular, por meio do discernidor dos pensamentos de Deus, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, neste último dia manifestado por meio do seu anjo mensageiro. Não tem outra forma para poder entender os pensamentos de Deus correspondente ao último dia. Não tem outra forma para poder entender o que Deus, desde antes da fundação do mundo, pensou fazer nesse último dia, apenas por meio do discernidor dos pensamentos de Deus, que é Jesus Cristo em Espírito Santo, no último dia, revelando-nos todas estas coisas que em breve devem acontecer, nos revelando-a por meio do seu anjo mensageiro. E assim é como a Igreja do Senhor Jesus Cristo, no último dia, teria o discernidor dos pensamentos de Deus para o último dia. Chegamos ao tempo mais glorioso de todos os tempos. Chegamos ao tempo em que o discernidor dos pensamentos de Deus estaria manifestado nesse último dia, em carne humana por meio do seu anjo mensageiro, dando-nos a conhecer o pensamento que Deus teve para esse último dia, e assim dando-nos a conhecer todas as coisas que Deus estará fazendo neste último dia, e dando-nos a conhecer as que Ele já cumpriu, conforme ao que Ele pensou fazer neste tempo final, neste último dia. Em sua mente Ele pensou para o último dia ter os seus escolhidos, os quais seriam chamados e juntados com a mensagem da grande voz de trombeta, com a mensagem do Evangelho do Reino. E onde estão esses escolhidos que Deus pensou desde antes da fundação do mundo para tê-los no último dia? Ouvindo a grande voz de trombeta e obtendo conhecimento de todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim sendo chamados e juntados no último dia. Pois aqui estamos presentes na América Latina e no Caribe. Aqui no Paraguai, em Assunção, tem um grupo reunido nesta ocasião, e assim em toda a América Latina e no Caribe encontramos que há milhares de pessoas que foram ordenadas por Deus, que estavam no pensamento de Deus desde antes da fundação do mundo, para estarem presentes neste último dia, ouvindo a voz de Jesus Cristo, esta grande voz de trombeta, nos chamando e juntando e nos revelando todas estas coisas que em breve deve acontecer. Aqui estamos, os que estaríamos vendo, recebendo e ouvindo ao discernidor dos pensamentos de Deus, recebendo, vendo e ouvindo a Jesus Cristo em Espírito Santo manifestado através do seu anjo mensageiro neste último dia, revelando-nos os pensamentos de Deus correspondentes a este último dia. Jesus Cristo é o discernidor dos pensamentos de Deus para o último dia, como foi para outras eras e outras dispensações. Jesus Cristo em Espírito Santo é o discernidor da mente de Deus, do pensamento de Deus. Ele é o anjo do Senhor, o anjo do pacto, Elohim, e Melquisedeque. Antes que Abraão existisse, eu sou, disse Jesus Cristo. E Abraão desejou ver o meu dia, o viu e se alegrou. Jesus Cristo disse também, porque ele é antes que João Batista,
Ele é antes que o profeta Elias, ele é antes que o profeta Moisés, ele é antes de Abraão, ele é antes de Noé, ele é antes que Enoque e ele é antes de Adão também. E ele é antes que toda a criação, porque ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre os seres humanos, conforme a São João, capítulo 1, versículo 14. E esse Verbo era com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus, era o mesmo Deus, em seu corpo teofânico, o qual criou todo o universo. E depois, no meio do povo hebreu, se fez carne e o conhecemos pelo nome de Jesus. Ele é o discernidor do pensamento de Deus, da mente de Deus. E de era em era tem estado manifestado em cada anjo mensageiro, discernindo o pensamento de Deus correspondente a cada era e profetizando do que Deus pensou para o último dia. E agora, nós nos encontramos no último dia. Nos encontramos no tempo mais glorioso de todos os tempos e no território onde estaria o discernidor dos pensamentos de Deus no último dia. Onde estaria Jesus Cristo em Espírito Santo, manifestado em seu anjo mensageiro, discernindo os pensamentos de Deus e nos dando a conhecer neste último dia todas estas coisas que em breve deve acontecer neste tempo final. Estamos no território latino-americano e caribenho, que é o território onde estaria o discernidor do pensamento de Deus, manifestado em seu anjo mensageiro no último dia. Chegamos ao tempo, estamos no território, estamos também na era, a era de pedra angular, e também estamos na dispensação, onde o discernidor do pensamento de Deus, Jesus Cristo em Espírito Santo, estaria manifestado por meio do seu anjo mensageiro no último dia, dando-nos a conhecer o pensamento de Deus para este último dia, e assim dando-nos a fé, a revelação, para ser transformados e raptados neste último dia. Porque Deus pensou, desde antes da fundação do mundo, de realizar a ressurreição dos mortos em Cristo no último dia, e a transformação nossa, os que vivemos, também no último dia. E depois o rapto, para ir à ceia das bodas do Cordeiro, também no último dia. E também enviará o seu anjo mensageiro no último dia e manifestar-se por meio do seu anjo mensageiro no último dia e nos dá a conhecer todas estas coisas que em breve deve acontecer no último dia também, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Isso é o que Jesus Cristo em Espírito Santo faz neste último dia por meio do seu anjo mensageiro. Temos visto este mistério, este segredo nesta ocasião. E por meio da palavra revelada a nós, por meio de Jesus Cristo em Espírito Santo através do seu anjo mensageiro, nós também podemos ter discernimento das coisas que Deus estará fazendo neste tempo final, porque em nós também está o Espírito de Jesus Cristo, para poder receber, crer e entender todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais está discernindo Jesus Cristo em Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro. As está discernindo o Espírito Santo da mente de Deus, do pensamento de Deus. Temos chegado ao tempo
do discernimento do pensamento de Deus. O que é mais fácil discernir? O pensamento de um ser humano ou o pensamento de Deus? E se vimos ao Espírito Santo manifestado nos profetas do Antigo Testamento e também do Novo Testamento, discernindo o pensamento e o coração das pessoas, como vai ser discernindo o pensamento da mente de Deus? Isso é maior. Porque Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Como estão mais altos os céus que a terra, estão os meus pensamentos que os vossos pensamentos. Assim é que discernir o pensamento de Deus é estar discernindo coisas que estão ainda à altura maior que os pensamentos humanos. Estar discernindo o pensamento de Deus para o último dia é estar vendo o que Deus pensou para o último dia e o que Deus estará fazendo neste último dia. Todo o programa divino correspondente à dispensação do reino. Tudo isso está no pensamento de Deus, o qual Ele pensou desde antes da fundação do mundo, e neste último dia Ele vai cumprindo gradualmente, por meio deste discernimento do Espírito Santo, discernindo a mente de Deus, o pensamento de Deus, obtemos o conhecimento do que está na mente e no coração de Deus para esse último dia, para o seu povo, para a sua igreja, para o povo hebreu e para toda a humanidade. Discernindo o pensamento de Deus no último dia. Para mim tem sido um privilégio muito grande estar com vocês, testificando do discernimento, o pensamento de Deus no último dia. E assim, como muitos viram o Espírito Santo discernindo o pensamento das pessoas por meio da manifestação que teve em mensageiros e profetas, agora correspondeu vermos ao Espírito Santo discernindo o pensamento de Deus, discernindo o pensamento de Deus por meio do seu anjo mensageiro, ou seja, o Espírito Santo e seu anjo mensageiro discernindo o pensamento de Deus, o que Deus pensou para esse último dia. E assim como ninguém conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem, o ser humano, assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E agora o Espírito de Deus, neste último dia, que é o que conhece as coisas de Deus, estaria em seu anjo mensageiro, discernindo os pensamentos de Deus, tudo que Deus pensou para este último dia, para este tempo final, e dando-nos a conhecer todas estas coisas que Deus pensou para esse tempo final. E vejam, o que Deus pensou para esse tempo final, a América Latina e ao Caribe correspondeu à melhor parte, a todos nós correspondeu a melhor parte do que Deus pensou para o último dia. E depois corresponde ao povo hebreu. Correspondeu a nós vermos a Jesus Cristo e Espírito Santo por meio do seu anjo mensageiro, discernindo. Mas agora não é nesta etapa, por ora não é discernindo o pensamento das pessoas, senão de Deus. Que isso é milhões de vezes maior que discernir os pensamentos do coração dos seres humanos. Agora estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos. Veja, assim como pôde discernir o pensamento do coração dos seres humanos, agora está na etapa do discernimento do pensamento de Deus, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Isso é o que Jesus Cristo e o Espírito Santo faz por meio do seu anjo mensageiro neste último dia. E todos nós somos testemunhas deste discernimento. Somos testemunhas do discernimento do Espírito Santo, discernindo o pensamento de Deus neste último dia
e das coisas correspondentes ao último dia. E nada escapará do que Deus pensou para este último dia. Porque Ele está em sua manifestação final no último dia, através do seu anjo mensageiro. Jesus Cristo, em Espírito Santo, está discernindo o pensamento de Deus no último dia. Ou seja, no 7º milênio, no qual estamos, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem. Para mim tem sido um grande privilégio estar com vocês testificando do discernimento do pensamento de Deus no último dia. Testificando de Jesus Cristo em Espírito Santo, discernindo o pensamento de Deus no último dia. Temos visto a ordem para esse discernimento. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, seja sobre cada um de vocês, e toda a bênção que Deus pensou para os seus filhos para esse último dia, seja sobre cada um de vocês e sobre mim também, e se materialize em cada um de vocês e em mim também. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estarei novamente com vocês na próxima atividade, que vai ser às 3 da tarde. A transmissão estaremos transmitindo às 3 da tarde para todos os amigos e rádio ouvintes, e para os telespectadores também estaremos transmitindo já a próxima atividade durante a noite. Desses momentos vai ser transmitida também por TV a cabo, será transmitida essa atividade também. E essa que tivemos dura quanto tempo? Quantas horas? O tempo que leva desde este lugar até a TV a cabo vai ser o tempo que se necessita para começar depois a transmissão desta conferência desta manhã, intitulada Discernindo o Pensamento de Deus no último dia. E na tarde, às 3 da tarde, estarei novamente com vocês para estar falando sobre o tema abrindo o entendimento com as Escrituras. Este será o nosso tema para a tarde, abrindo o entendimento com as Escrituras, ou com a Escritura. Vamos ver como o entendimento é aberto de todo ser humano com a Escritura, e assim poderemos entender os mistérios de Deus correspondentes a esse tempo final. Nessa manhã tivemos o tema discernindo o pensamento de Deus no último dia. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. Deixe o reverendo Miguel Bermudes Marim conosco para que lhes dê telefones e endereços aos quais vocês podem se comunicar para pedir literatura completamente gratuita e também frequentar atividades como essa, onde estarão vendo e ouvindo conferências iguais a esta, que já têm sido ditadas. Deixe o reverendo Miguel Bermudes Marim com vocês. Que Deus lhes abençoe e até a tarde.